Olá pessoal, tudo bem? O fato é que agora que o Lula retornou ao cenário político de forma mais intensa, né, com melhores condições de debater e até mesmo de se candidatar, né, a algum cargo, seja presidente, seja senador ou algum outro cargo, as pessoas têm feito comparativos do governo dele ou dos governos do PT com o governo Bolsonaro, né? Querendo justificar ou amenizar os erros do governo Bolsonaro por conta de pretensos erros, né? De erros que realmente houveram dos governos do PT. Só que para a gente fazer esse comparativo de maneira justa e verdadeira, a gente tem que fazê-lo de 2002, né? Que foi quando o primeiro governo do PT foi eleito, até 2016, antes, né, do impedimento da ex-presidente Dilma, porque a gente sabe que muito do caos que nós estamos vivendo hoje, né, claro que foi potencializado pela pandemia, mas muito do caos que nós estamos vivendo hoje, ele começou a ocorrer após o impeachment da presidente Dilma, né? Ele começou a se intensificar a crise econômica, o desemprego, as dificuldades de grandes empresas brasileiras, como as construtoras que receberam duros golpes da força-tarefa da Lava Jato. Isso começou após o impedimento da ex-presidente Dilma, né? Então, o fato é que houveram erros, sim, nos governos do PT, houve corrupção, sim, mas o fato é que o nosso país, infelizmente, as nossas instituições, o nosso cenário político, né, ele funciona, infelizmente, movido à propina e à distribuição de cargos, né? Se eu fizer uma pergunta para vocês, eu acho que eu imagino a resposta que vocês vão me dar. Se um presidente foi eleito, pode ele ser de direita, de esquerda, de extrema direita, de centro, e ele for agir de maneira honesta, de maneira correta, né, sem ceder a propina, a distribuição de cargos, vocês acham que ele vai conseguir governar? Eu imagino que vocês vão dizer que não, né? Porque uma pessoa não consegue ir contra toda uma estrutura partidária, institucional já montada. Então, o que o PT fez é algo, sim, que vai contra a lei, mas não foi nada diferente, não foi nada além, novo, do acordo político-partidário que existe na nossa república. Eu não vou nem dizer desde a redemocratização, mas antes. Infelizmente, o nosso sistema político partidário ele é movido à propina e à distribuição de cargos. O PT não fez nada diferente disso, né? Então, quando a Lava Jato pensou, né, dentro de toda a corrupção, de toda a lama que é a nossa política, só a corrupção do PT, ela fez isso não foi para fazer justiça, não foi para combater a corrupção. O que ela queria era simplesmente tirar o PT, a ex-presidente Dilma e principalmente o ex-presidente Lula, do cenário político. Porque o fato é que o PT foi o único partido que criou um modelo, que criou um sistema que pôde fazer frente às elites que sempre governaram o país. E digo mais, né? Os governos do PT de modo algum foram ruins para essas mesmas elites. Os bancos ganharam e ganharam muito, o agronegócio ganhou e ganhou muito. Então é difícil entender o motivo, né, desse ódio das nossas elites em relação ao PT, haja vista que os governos do PT não foram ruins para eles, né? Então,
para que sejamos mais justos, é bom termos esse debate, fazer um comparativo dos governos do PT com o atual governo, mas façamos isso durante o período em que tivemos alguma paz institucional nos governos do PT, porque após o impedimento da ex-presidente Dilma, o desemprego aumentou, empresas quebraram, empresas como as grandes construtoras sofreram e vem sofrendo muito após a Lava Jato. Então, e a gente sabe, é só pesquisar, né? Em reportagens de grandes veículos de informação que nunca foram afáveis ao PT, a gente vai ver que de 2002 até 2016 vivíamos uma situação, sim, no final ali de 2016 de um aumento exorbitante nos gastos públicos. A gente tinha isso, sim, era necessário e é necessário ter um controle desses gastos públicos, mas vivíamos uma situação de pleno emprego, né? Estávamos longe de ter mais de 12 milhões de desempregados, vivíamos uma situação de um grande superávit, né, nas reservas internacionais, 300 bilhões de reais ou de dólares, não vou me lembrar agora exatamente qual era a moeda, para fazer essa análise, né? Tínhamos relações comerciais com vários países. Os governos do PT ele buscou ampliar o nosso leque de parceiros comerciais, né? África, Oriente Médio, Ásia. O Brasil se tornou credor do FMI, pagou a dívida externa, né? Houve um aumento grande do crédito disponível para compra de casa, de carros, né? Então, é aquela coisa. Claro que houveram erros nos governos do PT. Se a gente for fazer uma análise ali dentro do que deve ser o Estado Democrático de Direito, claro que houveram muitos erros e distorções, mas nada diferente, né, do que sempre houve no acordo, né, entre aspas, político partidário, né, em nosso país. O PT ele cometeu, sim, corrupção, mas o PT não inventou a corrupção no nosso país. Ele só agiu dentro do sistema que já existia, né? Buscou distribuir renda, né? Buscou incluir socialmente a maioria da população, ampliou o acesso à universidade pública e privada, mas se utilizando dos mecanismos que sempre existiram na nossa dita república, né? Então, é justo, vamos fazer essa análise, mas vamos ter, né, a coragem intelectual de fazê-la analisando verdadeiramente os fatos, né? Não analisar crises que não foram criadas pelo PT, né? Que se iniciaram pela Lava Jato, que os fatos têm provado que havia uma relação totalmente suja, né? De um juiz que agia conjuntamente com a acusação, né? Dando dicas, dizendo como o Ministério Público tinha que agir para poder condenar o ex-presidente. A gente sabe que o juiz ele não investiga, ele julga, né? Mas o que os áudios, né? O que as conversas do famoso Telegram ali do pessoal da Lava Jato, havia uma relação que não era nem um pouco ética, né? Entre o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato. Então, o fato é que eles cometeram crimes para, na visão deles, combater crimes, né?
E a gente sabe que não era, a intenção não era de combater crimes, né? A intenção deles era simplesmente retirar o PT do cenário político, né? Então, o que a gente está vendo hoje, que tem se provado desde o início dessas reportagens do Intercept, é que nós estamos vendo o exemplo claro de quando os hipócritas são expostos em praça pública, né? Aquilo que se dizia que a Lava Jato era para combater a corrupção, eles eram pessoas puras, ilibadas, sem nenhuma intenção política, tem se comprovado algo totalmente falso. A gente sabe que legalmente essas provas não podem ser utilizadas porque elas foram obtidas através de hackers, né? Mas mesmo assim, para uma pessoa como eu, que leiga em matéria de direito, né? Mesmo que essas provas não possam ser utilizadas, elas indicam, elas demonstram como foi o modus operandi da força-tarefa da Lava Jato. Algo totalmente ilegal, algo totalmente avesso ao que é o ao direito legal, né? Espero que nos próximos anos surjam muitas teses de mestrado, de doutorado, tanto no Brasil como fora do Brasil, analisando o que foi essa força-tarefa da Lava Jato, né? Beleza? Tchau, tchau, pessoal.